abrir nossas Bíblias. Vamos abrir as Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 10 a 13. Vamos orar uma vez mais, agradecendo o Senhor sobre nós. Pai Santo, nós te damos graça por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos congregarmos livremente, estar aos teus pés, para ouvir a tua palavra, a tua instrução. Pedimos que nos abençoe, Senhor, com a iluminação do nosso entendimento, com o despertamento dos nossos sentidos espirituais, para que possamos receber de ti a tua instrução, a tua palavra, Senhor, que ela realmente produza em nós aquilo que te agrada. Ó Deus, venha nos limpar, Senhor, venha nos renovar pelo lavar purificador e renovador da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que todos nós, unanimemente, estejamos atentos, não haja distração, nada venha atrapalhar, Senhor, o teu fluir em nós. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir então, irmãos, aqui a exposição de segunda-feira. Nós vimos na última mensagem os versículos 3 ao 9. Se puder aumentar o volume, os irmãos estão baixo. Nós vimos então, na última mensagem, versos 3 ao 9, e nós tratamos do progresso espiritual, né? esse caminho de santificação. Vimos a suficiência em Deus, né? Que pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas que dizem respeito ou que conduzem a vida e a piedade. Essa vida é a vida do próprio Deus, a vida eterna. E a piedade é a maneira de expressar ou de manifestar essa vida. Então, todas essas coisas já nos foram concedidas. E se dependesse de nós, certamente não alcançaríamos nada. Então, qualquer coisa que nós pretendemos ou achamos que podemos alcançar baseados no nosso esforço, na nossa disciplina, irmãos, isso vai fazer de nós apenas melhores legalistas. Porque essas coisas vão produzir em ti orgulho e arrogância, uma independência de Deus. Então nós dependemos do Senhor. E nós vimos também que existe uma parte que nos cabe, uma parte que é nossa responsabilidade. Nós vivemos uns dias terríveis, onde se exclui qualquer responsabilidade. Não é assim? Isso no meio secular, no mundo, isso é algo realmente normal, né? Nós vemos nas famílias, nós vemos na educação, no colégio, nós vemos nas relações de trabalho, em todas as relações humanas, na
naturais que se exclui a responsabilidade. As pessoas querem ter benefícios, prazeres, alegrias, só que sem responsabilidade alguma. Infelizmente, esse pensamento, ele agora permeia também o meio cristão, evangélico, né? As pessoas baseadas em doutrinas de homens ou em deturpação da doutrina bíblica, acreditam que podem alcançar o favor de Deus e as bênçãos e os galardões e o crescimento e tudo o que se sucede, né, da salvação. Nós sabemos que a salvação é um dom de Deus, um dom gratuito, que nós não podemos fazer por merecer. A única contribuição que nós damos para a nossa salvação são os nossos pecados. Então, nós não podemos fazer nada. Mas uma vez salvos, tudo que diz respeito à vida cristã está eivado de responsabilidade. Tudo. Né? E nós chamamos esse período pós-salvação, pós-justificação, que ele vai durar a nossa vida inteira, chamamos esse processo de santificação. E misteriosamente, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus que não precisa da ajuda de ninguém, o Deus que já é todo glorioso em si mesmo, Ele resolveu, na sua soberana vontade, que nós contribuíssemos nesse processo. E qual que é a nossa parte? A nossa parte é a renúncia da nossa vontade, a nossa parte é seguir o Mestre, a nossa parte é nos entregarmos a esse processo. Deus não santifica ninguém à revelia da vontade da pessoa. Isso é impossível. Porque para a santificação é necessário a renúncia, a morte do eu. E isso depende de você, de mim. Amém? Amém. Então, resumidamente, nós vimos isso na última reunião. Agora vamos avançar esses 4 versos. Pretendo dessa vez não ser tão extenso. Verso 10: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarei. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Que tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então, irmãos, nós lemos aqui no versículo 10 que a nossa vocação e eleição não é algo estanque, não é algo morto, mas é algo que precisa ou depende de confirmação. Aqui diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Veja, da parte de Deus não há nenhum problema. O problema está naquela pessoa que nós contemplamos no espelho todos os dias. Então, da parte de Deus, aquilo que Ele fez eternamente. Amém? É firme, as suas promessas são firmes, os seus decretos são de fato decretos.
Amém? Não há mudança em Deus. Mas nós precisamos, de fato, irmãos, desenvolver a nossa vida cristã e fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Veja, você pode até ter uma vocação. Vamos supor que alguém tem uma vocação para ser músico. Se ele nunca colocar as suas mãos num instrumento musical, essa vocação vai estar ali, presente, mas não desenvolvida. Ele nunca vai se tornar um músico, mesmo que ele tenha vocação para tal. Então nós precisamos deste treinamento, desse desenvolvimento. Amém? Então aqui o apóstolo Pedro ele está propondo vantagens em sermos dirigentes, em termos de responsabilidades. Irmãos, é vantajoso para nós. A primeira vantagem é esta estabilidade, não cair, não tropeçar, estabilidade na graça. Não é aquela vida cheia de tropeços, né? Ainda que nós saibamos que ninguém está isento de cair, mas nós também sabemos, irmãos, que o que é nascido de novo não vive na prática deliberada do pecado. Amém? Não vive assim. Ele está num processo, que é um processo progressivo de santificação. A outra vantagem que o apóstolo Pedro aqui nos propõe é o que está no versículo 11. É uma entrada ampla no eterno reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São duas vantagens decorrentes da diligência, decorrentes do cumprimento das nossas responsabilidades. Por isso que aqui esse texto é uma exortação à diligência e ao esforço. É uma exortação à diligência e ao esforço. Desde o verso 3 que nós começamos a considerar na última reunião, domingo passado. Amém, irmãos? Amém. Então encaramos esta passagem como uma exortação à diligência e ao esforço. Aqui no verso 5, essa diligência ela é expressa desta maneira: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. É o mesmo assunto da santificação, o assunto da nossa evolução, do desenvolvimento da santificação. E agora, hoje, nós estamos tratando das vantagens, das bênçãos decorrentes desta diligência. Então, aqui no versículo 5, ele fala: pondo nisto mesmo toda a diligência. E no versículo 10 ele diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Nesses dois versos, irmãos, está aqui embutido um senso de prontidão e de urgência. Amém? Amém. Então esta obra na sua vida, na minha vida, é uma obra que requer prontidão para se apresentar a esta obra, a esse processo, e também aqui está embutido um senso de urgência. Nós, irmãos, muitas vezes somos muito lentos nas coisas concernentes à fé e ao reino de Deus. Nós somos procrastinadores. Tudo ocupa o primeiro lugar nas nossas agendas, e as coisas do reino é se der.
se der tempo, se eu não tiver outro compromisso. Então vai sempre sendo relegado a segundo e terceiro plano. Irmãos, no reino de Deus, os assuntos relacionados à fé, os assuntos espirituais, eles devem ter primazia na nossa vida. Porque senão nós seremos meros religiosos. O religioso, nós vimos isso exaustivamente na exposição de Hebreus, que o religioso se contenta com os aspectos formais e visíveis da religião, da fé, mas ele não tem uma vida no altar, né? Hebreus fala de sacerdócio, de altar, de sacrifício. A nossa vida deve ser uma vida de sacrifício, uma vida devotada a Deus, uma vida entregue, né? Se você olhar o sacrifício na velha aliança, o holocausto, que era a adoração a Deus, ele era totalmente consumido. Ninguém tinha parte no holocausto a Deus, ninguém podia comer o sacrifício, nem mesmo o sacerdote, nem o ofertante. Tudo era queimado para que subisse a Deus como um cheiro suave, com uma adoração, e só restava cinzas. E nós fazemos muitas vezes o caminho contrário. Nós oferecemos a Deus as cinzas, o que sobrou, né? E às vezes não sobra nada, né? Deus tem que ser a primazia na nossa vida. Isso em todos os aspectos. No aspecto do nosso vigor, não é assim? Ó, jovem, temos vários jovens aqui. Você vai oferecer para Deus o quê? O melhor dos seus dias? A exortação para o jovem é lembrar do Criador nos dias da sua mocidade, para que não chegue o tempo que você vai dizer assim: ah, não tenho prazer em nada. Quantos de nós aqui se arrependem com lágrimas por não haver se dedicado a Deus quando era jovem? Mas o Deus misericordioso te recebe mesmo velho. Só que você deixou de experimentar e gozar da glória de Deus. Por mais tempo, por mais vigor. Infelizmente, irmãos, assim que acontece. Então, aqui quando fala assim, verso 9, verso 10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então está dizendo que isso é uma responsabilidade nossa, dos crentes. É nossa tarefa. Amém? Deus não vai fazer isso por você. Amém? E nenhuma outra pessoa. O que as outras pessoas podem fazer é exortar você a fazer isso, que é o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Então você precisa, presta atenção nisso, é tarefa sua. Anote isso. Jovem, anote isso. Você precisa esclarecer para você mesmo que você é um eleito de Deus. E não se presumir em tradição alguma. E nem em nenhuma outra coisa. Em nenhuma outra experiência. Quem vive de passado é museu. A nossa experiência com Deus é uma experiência viva. Amém? Ela se renova. Nós não podemos viver de experiências passadas. Uma vez eu fiquei muito triste de ver um irmão afirmando que o seu filho, que era não sei como está hoje, mas era um evidente incrédulo, não tinha nada de crente, não tinha nem costumes de crente, não tinha nem
linguajar de crente, não tinha aparência de crente, não tinha obra de crente, não tinha nada de crente. E o seu pai se gloriava, se envaidecia, dizendo: meu eleito. Meu Deus do céu, irmãos, baseado em quê? Se a eleição, ela precisa ser tornada cada vez mais firme, cada vez mais evidente, cada vez mais manifesta. Com certeza aquele pai, no seu interior, sabia que não era um eleito. Mas, talvez para aplacar a sua própria tristeza, então, baseado numa tradição evangélica, então declarava que seu filho era um eleito. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, isso contribui para a salvação do rapaz? Não contribui. Contribui para que ele fique convencido falsamente, baseado numa tradição de que ele é um cristão. E nós vimos que não basta ser cristão, conforme pregou nosso irmão Chico. Nós precisamos ir além, alcançar o status de discípulo. Amém? Amém. Que é mais do que cristão. Você pode ser um cristão e não ser um discípulo. Mas, como eu já disse na mensagem anterior, eu torno a repetir: não é seguro. Preste atenção nisso. Não é seguro você se acomodar a uma posição que não é o ideal de Deus para você. Não é seguro. Pode até ser que lá no dia final você seja salvo. Mas você vai viver uma vida de insegurança. A apostasia, irmãos, ela existe, que está na Bíblia. Por mais que se façam malabarismos teológicos, ela existe. É um tema complexo, difícil de explicar, difícil de entender, mas de fato está lá. Nas Escrituras, aqueles que rejeitam a fé e morrem nos seus pecados. Então, no versículo 5, no versículo 10, nós encontramos esse mesmo senso de urgência, esse mesmo senso de prontidão. Nós precisamos nos apresentar para essa obra. E não fazermos como fez aqueles homens ali, obviamente que o Chico vai chegar ali, mesmo no capítulo 9 de Lucas, no final do capítulo 9, aquelas pessoas que, mesmo chamadas, elas estavam envolvidas com outros assuntos e não priorizaram o chamado. Nós temos um chamado. O Senhor hoje está repetindo o chamado. Até quando o Senhor vai repetir o chamado? Sabemos. Nós temos que aproveitar o dia da visitação. O Senhor chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém perdeu o dia da visitação. Jerusalém apedrejava os profetas e aqueles que eram enviados para ela. E o Senhor lamentou porque queria juntar os seus filhos como uma galinha junta debaixo de suas asas os seus pintinhos. Mas diz a palavra, mas não quiseste. Irmãos, cada vez que você está diante da palavra, você está ouvindo um chamado. E você pode fazer ouvidos murchos, ou pode dizer sim, sim, eu estou me apresentando
para atender ao seu chamado. Então, nós podemos observar aqui, irmãos, que é tarefa dos crentes fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, o que você precisa fazer? Você precisa esclarecer para si mesmo que você é um eleito de Deus e não se presumir em tradição ou em experiências passadas. Nós devemos procurar evidências em nós mesmos de que somos eleitos. Amém? Você procura, você se submete a esse autoescrutínio de saber se você tem em si mesmo evidências de eleição. É impossível que um crente com anos de fé não tenha evidências. Você sabe qual que é uma evidência de que você é um escolhido? Olha só, muitas pessoas, muitos crentes, baseados neste falso senso de que é escolhido porque nasceu num lar cristão, porque teve uma experiência que teve uns arrepios, um calorzão, tal. Então se baseia naquela experiência passada e não desenvolve a sua carreira. E por conta disso, ele fica presumido nisso, e a sua relação com Deus é uma relação estranha. É uma relação de uma falsa confiança. Eu já vi um irmão uma vez falar assim, eu vi ele orar assim: Senhor, eu nunca vi uma oração breve daquele jeito. Ele falava assim: Senhor, esse assunto tal, seja feito a tua vontade. Esse assunto seja feito a tua vontade. O fulano lá que está doente, está com câncer, seja feito a tua vontade. Um olhar menos atento parece até uma oração piedosa. É óbvio que Deus vai fazer a sua vontade. É ou não é? Sim. É o soberano Deus. Tudo faz conforme lhe agrada. Mas Ele não ensinou a gente a orar assim. Ele ensinou: pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. E manda que nós peçamos a Ele. Então o camarada é tão eleito, tão escolhido, que ele nem precisa orar, ele não precisa evangelizar, ele não precisa fazer nada, porque já está tudo pronto. E eu me deparei com um verso em Lucas, capítulo 18, que é uma característica dos escolhidos. Está naquela passagem do juiz iníquo. O que não falta hoje no nosso país é juiz iníquo. Lucas capítulo 18. Olha, você quer achar em você uma evidência de que você é escolhido? Amém? Amém. Então aqui, uma dica. Lucas 18, verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E o que fazem os escolhidos? Que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles. Esse negócio de orar muito é coisa de pentecostal. É coisa de religioso. Olha, o escolhido clama a Deus de dia e de noite.
ainda que tardio para com eles. Às vezes Deus custa responder, porque Ele quer que nós estejamos prostrados diante dele. Amém? Então essa é uma evidência de alguém que é um escolhido. Não é porque ele nasceu num lar cristão. Então, irmãos, a maneira de fazer firme a nossa eleição é compreender e andar de acordo com o nosso chamado. Então você precisa compreender o que significa ser um eleito, o que significa ser um predestinado, e andar de acordo com o que a Bíblia diz que é o andar de um eleito, que é o andar de um predestinado, de um escolhido. Nós precisamos, irmãos, fazer um exame de nós mesmos. Olha, ninguém pode dar uma espiadinha no livro da vida. Se pudesse, é bom, né? Esse meu nome está lá. Examine os decretos de Deus aí para ver se meu nome está ali. Que aí eu estou tranquilo. Não dá, irmãos. A maneira de eu ficar tranquilo, seguro, é eu fazer cada vez mais firme a minha vocação de eleição. Amém? Então é necessário grande diligência para isso. Olha, a Bíblia diz lá em Romanos, veja em Romanos, capítulo 8. Verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Olha só, você é um predestinado? Muitas pessoas acham que sou predestinado para me livrar do inferno. Estou com meu passaporte carimbado, minha entrada garantida, agora eu vou curtir esse mundão velho aí. A predestinação, irmãos, aqui, não diz respeito à salvação. Diz respeito à imagem de Cristo. Predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos predestinou para isso, não para vivermos de acordo com as nossas vontades e ainda no final de tudo ainda receber o céu. Não, nós somos chamados, predestinados por Deus para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Esse é um propósito glorioso, irmãos, da predestinação. Não diminuamos e nem adequemos a palavra de Deus aos nossos interesses, às nossas fraquezas, à nossa incapacidade. Então é necessário grande diligência, grande esforço para tornar firme o nosso chamamento, a nossa eleição. Precisa haver um exame de nós mesmos. Olha, a Bíblia é repleta de exortações ao autoexame. Não para nós examinarmos o outro. Nós somos às vezes muito rápidos em dar diagnóstico dos outros, não é mesmo? Mas aqui a Bíblia manda que nós olhemos. Eu falei com os irmãos,
na sexta-feira, na casa do Cris, reunião de oração, lembrei da experiência do Jonathan Edwards, um irmão, um avivalista do final do século XVII, começo do século XVIII, um homem crente de verdade, cheio de Espírito Santo, cheio de experiências sobrenaturais. Um homem que foi perseguido pela religião. Ele, na igreja do seu sogro, chamado Salomão, eles franqueavam a ceia para qualquer pessoa. E isso incomodava ele. Por causa do zelo dele, arrumou preguiça com o sogro. Esse homem enviou o seu filho de 10 anos para ser missionário entre os índios. E era índio bravo, não é esses índios de hoje que tem iPhone, não. Era índio mesmo, daqueles que matava aqueles que eram enviados para eles. Mandou o seu filho para ser missionário entre os índios. Imagina isso no século XVIII. Então, um amiguinho do seu filho faleceu. E o seu pai comunicou a ele com uma carta: filho, fulano de tal, a quem você amava, faleceu. Era outro adolescente, outra criança. Aí ele disse para o filho assim: como é que está o seu estado? Não dê descanso à sua alma, até que você tenha convicção de que você nasceu de novo. Imagina se você tem um filho que vai ser missionário entre os índios, você está tranquilo, esse é crente de verdade, não é mesmo? Às vezes a criancinha lá tem um comportamentinho melhor, os pais já se enchem de orgulho, de confiança. Ah, ele canta o corinho, que bonitinho. Ah, ele é uma criança boazinha. Qualquer sinalzinho, a gente já fica tranquilo. Ah, irmãos, nós não podemos. Nós precisamos seguir o exemplo do apóstolo Pedro e dos santos apóstolos e servos do Senhor, que diziam, instavam, insistiam sobre as mesmas coisas. Não deixarei de exortar-vos, não deixarei, ainda que saibais. Nosso zelo como pais, irmãos, deve realmente nos levar a uma postura semelhante à de Jonathan. Então veja, examine-se a si mesmo. Veja se a sua mente está iluminada. Márcio leu esse verso na abertura. Tendo iluminado os vossos os olhos do vosso entendimento. Será que a nossa mente está iluminada pela palavra? Ou será que está entenebrecida? Será que os nossos pensamentos são pensamentos vãos, pensamentos pecaminosos? Outra coisa que é uma evidência de alguém realmente escolhido: será que a nossa vontade está renovada? Ou ainda as nossas inclinações são aquelas mais baixas? Será que a nossa vontade foi renovada? O que nós lemos lá em Romanos? Que nós precisamos da renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem uma mente renovada, eu não posso experimentar nem desejar a vontade de Deus. Eu vou querer fazer a minha vontade. Outra evidência: será que a nossa alma foi mudada com respeito à inclinação
dela? Que será que nós vivemos pelo pendor do Espírito ou pelo pendor da carne? A nossa alma está ali no meio. Para que lado ela acompanha? Fazendo isso, irmãos, nós podemos chegar a essa firmeza, mas isso exige de nós diligência. Amém? E olha, mesmo para esse escrutínio da nossa vontade, do nosso interior, nós precisamos da ajuda divina. Nós não podemos fazer isso, porque se nós fazermos isso sozinhos, irmãos, a nossa avaliação vai ser viciada. Nós sempre vamos tender a fazer uma avaliação mais branda de nós mesmos. Eu não sou tão ruim assim. Não é assim? Por isso que o salmista disse lá no Salmo 139, verso 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me o meu caminho eterno. Nós precisamos da ajuda de Deus, de que o Senhor nos sonde, nos conheça. Amém? Mas olha, às vezes a gente fala assim, né? Parece a palavra tão pesada. Parece que a vida cristã é feita só de renúncia, que não há prazer, não há alegria. Então, irmãos, não fiquem fixados no aspecto negativo. Pensem também nas bênçãos em proceder desta maneira. Amém? Há bênçãos aqui, mesmo nesses versos que nós consideramos. Volta aqui agora o verso 10, final, diz assim: fazendo isso, nunca, jamais. Olha a ênfase aqui do apóstolo Pedro. Ele diz assim: nunca tropeçareis, jamais tropeçareis, nunca, jamais. Essa redundância dele aqui é para mostrar de maneira enfática que é uma segurança verdadeira, é uma firme segurança. Se você fizer isso, se você se aplicar a essa obra, nunca, jamais tropeçareis. Então, nós somos protegidos de cair em todo tempo, irmãos. Isso aqui é algo que funciona em qualquer época. Mesmo debaixo das tentações mais agudas, nós não cairemos, jamais cairemos, se nós nos esforçarmos e nos dedicarmos a este processo de santificação. Seremos protegidos, por mais que caiam muitos ao nosso lado. Nós temos visto ultimamente gigantes, midiáticos entre os evangélicos, caindo um após o outro, com escândalos terríveis. Aí você pensa assim: poxa, se o fulanão lá caiu, quem sou eu? Quanto mais nós temos consciência da grandeza de Deus, da nossa pequenez, mais seguros nós estamos. Não importa que o grandão lá caiu, não tem problema. O Senhor, você deve ter aquela experiência. Acho que o Senhor falando com Pedro sobre João, não é isso? Ele diz assim: Senhor, e esse aí?
que vai acontecer com ele? Falando de João, que era o mais novo, o Senhor falou para ele assim, ó, a questão aqui é entre eu e você. O que te importa? O que vai acontecer com ele? Segue-me tu. Segue-me tu. Não olhe para o lado. Nós temos que ter essa experiência pessoal. Obviamente que a nossa experiência com Deus ela é coletiva, mas ela também é pessoal. Nós precisamos ter essa experiência de ter esse compromisso pessoal com o Senhor. Que o Senhor diga ao teu coração hoje: o que te importa? Fulano ou ciclano, segue-me tu. E outra bênção muito grande, irmãos, que nós podemos nos apegar. A primeira é não cair, não tropeçar. E a segunda, irmãos, é essa entrada gloriosa no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Olha, irmão, tem muitos crentes que estão aí contentes em se classificar na repescagem, né? Ainda lá na prorrogação, aí empatada ainda e vai para os pênaltis. Esgotou tudo, todas as possibilidades. Para que sofrer, irmãos? Olha, parece um discurso do Edir Macedo, não é? Que seja, irmãos, aberta a nossa entrada de maneira ampla no reino de Deus. Não se conforme com uma salvação rasa, conforme aquele ali nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, se faz memória do camarada que foi salvo como que pelo fogo. Irmão, não quero ser salvo pelo fogo, não. Imagina, você entrar na glória tudo chamuscado. Não, irmãos, nós temos que almejar, nós temos que ambicionar uma salvação com glória eterna. O apóstolo Paulo desejava isso para os seus ouvintes. Ele se esforçava, ele se ralava, ele se quebrava todo para que as suas ovelhas alcançassem a salvação com glória eterna. Nós devemos desejar essa salvação com glória eterna. Amém. Que é uma salvação cheia de galardão. Amém. Não é aquela salvação que você entrou triscando, quase fechou a porta. Estava conversando com os jovens ontem, aí um dos jovens citou ali na tarefa a parábola das virgens. Uma parábola que é tão mencionada, né? E que as pessoas cavam tanto ali para achar tipos, né? Para achar ali comparações, né? O que é a lâmpada? O que é o azeite? Quem são os que vendem azeite? Né? E se esquece muitas vezes da principal exortação da parábola. Qual que é? Estar preparado somente? Estar preparado suficientemente. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 esperavam o noivo. Todas elas portavam as suas lamparinas. Todas elas tinham azeite. Todas elas tosquenejaram. Mas 5 delas, as prudentes, elas tinham um suprimento suficiente de azeite. As outras também tinham, mas não era suficiente. Então essa parábola nos ensina, irmãos, a uma preparação que seja suficiente. Não nos conformemos com pouco, né? Eu vou colocar 50 de gasolina porque eu sei que vai chegar lá.
tranquilo. Isso é diligência, irmãos. E aqui essa passagem é uma exortação à diligência. Amém? Amém. E para encerrar aqui, esses últimos 2 versos, que é o verso 12 e 13. Não deixarei de exortar-vos. Por isso, irmãos, por que ele diz por isso? Porque Pedro tem noção de que é um assunto de suma importância. Por isso ele diz por isso. Olha, irmãos, é tão importante, é tão sério. Por isso mesmo, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Veja, Pedro aqui, ele é exemplar, ele é diligente, e ele quer que os seus ouvintes também sejam diligentes. E ele faz isso lembrando aqueles irmãos. Olha, muitas vezes o ministro, o pastor, o pregador, ele é tido como radical. Uma vez, infelizmente, eu conto com tristeza, uma irmã estava na nossa casa, uma família, recebendo uma família, e ela estava se queixando na localidade de onde eles procediam, dizendo: eu não aguento mais, só tem palavra de exortação. Só exortação, exortação, exortação. Será que Deus não tem outra coisa para falar conosco? A Bíblia chama de falso pastor aqueles que só profetizam coisas boas. Esse era o reclame do povo de Israel. Dizia: profetiza-nos coisas boas. Falsa visão. Eles pediam para os videntes falsas visões. Acho que está isso em Ezequiel. Pediam isso, irmãos. Se o que o Senhor tem para nós hoje é pão seco e água de aperto, vira lá. Pão de aflição e água de aperto, coma. Amém? Amém? Será que o pastor não sabe, o sumo pastor não sabe o que nós precisamos comer? A Bíblia manda beijar a vara para que o filho não se ire. Se o Senhor tem exortação para nós, amém. E a família dessa irmã, e o marido concordava com a queixa dela. Hoje nem família tem mais. Destruiu tudo. Veja como que é segurança para nós sermos exortados. É segurança para você continuar firme. Olha o conselho de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha que palavra forte. Conjuro-te, verso 1. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, conjuro-te que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Isso é um exemplo de um pregador. Amém? Amém? Que faz os irmãos lembrar as mesmas coisas.
para o Senhor, por causa do compromisso deles com o Senhor, e não falar o que agrada os ouvidos. Isso é uma tentação, irmãos. É uma tentação dos pregadores, de nós falarmos o que o povo quer ouvir. Mas nós não podemos. Nós sofremos muita tentação. Parece que não, né? Às vezes você olha para quem está pregando e acha que não tem tentação, não tem sofrimento. Deus é testemunha do quantas lágrimas nós derramamos por conta da obstinação muitas vezes dos irmãos, de não obedecer, de não acatarem a palavra. Não é para o nosso benefício, não é para a nossa vaidade, é para que os irmãos não tropecem, para que os irmãos cresçam. Isaías capítulo 62, verso 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Aleluia! Amém. Seja assim mesmo na igreja. Amém. Que os guardas jamais se calem. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Então nós falamos ao povo e falamos ao Senhor em favor do povo, para que o Senhor faça vir sobre o povo as bênçãos que Ele prometeu. Amém? Amém? Nem deis a Ele descanso. A Ele quem? Ao Senhor. Olha o risco que corre o ministro. Não dar descanso a Deus. Isso, claro, é figurativamente. Até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. É um serviço interminável. E nós vamos ver a plenitude disso no reino vindouro. Amém? No verso 13, verso 12, estava lendo, né? Exortai, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais. Irmãos, nós não falamos novidade. Amém? Os irmãos sabem dessas coisas. Só que o fato de saberem não é razão para que nós deixemos de lembrar. Nossa tendência é esquecer. Eu preciso ser lembrado. Eu estou falando aos irmãos e estou ouvindo a minha própria exortação para mim também. Eu preciso lembrar dessas coisas. Por isso, irmãos, que nós devemos falar uns aos outros a palavra de Deus, para que nós não esqueçamos. Nós falamos tantas coisas necessárias. Que falemos uns aos outros. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, verso 13, despertar-vos com admoestações. Às vezes a pessoa sabe, mas ela está sonolenta, ela está naquele torpor espiritual, ela precisa ser chacoalhada, despertada, animada. Nós precisamos às vezes dizer: o noivo está às portas. Amém? A última passagem que eu gostaria de ler, e com ela eu encerro. Efésios, capítulo 4. Uma das bênçãos que é sermos lembrados, sermos exortados, admoestados, ensinados, é sermos guardados das heresias, irmãos.
Efésios 4:11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então veja, Deus deu um ministério à igreja. Amém? Amém? Todos esses ministérios aqui, eles lidam com a palavra. Amém? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos eles lidam com a palavra, ministram a palavra. Com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, querendo que todos funcionem. Quem faz a obra do ministério não são esses, é a igreja. Amém? Com que objetivo? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Está vendo, olha, irmãos? O objetivo é um objetivo alto, é alcançar um status mais elevado. Amém? Amém? Não se conformar com as coisas mais elementares. Os hebreus foram exortados porque eles estavam conformados com as coisas elementares. No tempo já deviam ser mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o objetivo, amém? Amém. Esse é o objetivo da exortação. Esse é o objetivo do processo da santificação. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E agora o 14 eu queria mencionar, eu li os outros para a gente lembrar o assunto. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então veja, irmãos, lembrarmos das mesmas coisas, as coisas que nós bem sabemos, é para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, se submeta a essa obra, se submeta a esse processo de santificação. Procure em você evidências de que você foi eleito. Faça cada vez mais firme a sua vocação e eleição. Isso é segurança para você. Você não vai tropeçar. Amém? Vai ser-te aberta amplamente a entrada no reino eterno. Amém? Você será salvo com aquela salvação com glória eterna. Amém? E como nós lemos aqui, você vai ser guardado do vento de doutrina. Não vai ficar sendo chacoalhado para todas as direções. Não. Você estará firme. Isso é segurança para vocês. É segurança para nós. Amém. Querido Pai Celestial, nós te bendizemos por essa oportunidade, por podermos meditar na tua palavra. Amém. E pelo privilégio de sermos exortados. Senhor, nós não queremos tapar nossos ouvidos à tua exortação, mas acolhê-la, Senhor, com um coração manso. Amém. Como diz ali em Tiago, nós devemos acolher, receber com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar nossas almas. Nós dizemos sim, Senhor, à tua exortação. Dizemos sim, Senhor, à tua exortação. Que o Senhor continue a falar conosco. Ó Deus, para que sejamos cada vez mais adequados à tua vontade. Pedimos em nome de Jesus.